Bom dia, Jacareí. Hoje é dia 12 de julho e a partir de agora você fica com o seu telejornal das manhãs aqui na TV Câmara Jacareí, agora também às quarta-feiras durante o mês de julho. Nesta edição você vai conhecer o projeto de emenda à Constituição que pretende tornar permanente o Fundeb, Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, que tem encerramento previsto para 2020. E ainda em Brasília, projeto que altera regras para pesquisas eleitorais aguarda votação dos deputados. E você conhece a diferença entre os três poderes? Aqui em Jacareí, participantes do Câmara Jovem participam de palestras sobre o papel do Poder Legislativo Municipal. Isso tudo e ainda no segundo bloco vamos contar com a participação do capitão Alain da Polícia Militar de Jacareí. Agora conosco o jornalista Daniel Mendes. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Eu trago aqui um destaque interessante que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo, vai realizar a primeira audiência pública para poder discutir o Plano Municipal de Turismo. É uma novidade aqui para a cidade e a intenção é justamente chamar a população para discutir ações para promover, o turismo aqui na cidade, no município. Essa audiência vai acontecer no dia 19 de julho, às 6h30 ou 18h30 também, como é conhecido, às 6h30 da tarde, como o pessoal fala, aqui na Câmara Municipal, no auditório da Câmara, e a participação da população é muito importante, onde vão ser discutidas ali várias ações, para poder a primeira reunião do Plano Municipal de Turismo que será implantado, e está sendo implantado, já está sendo discutido aí entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a população, com alguns órgãos, com os comerciantes também e empresários da cidade, mas é importante a participação da população, porque a população é quem faz esse Plano Municipal de Turismo acontecer juntamente com a Prefeitura. Então, só reforçando, que dia e horário? Dia 19 de julho, às 18h30, aqui no auditório da Câmara Municipal. Tá, João. 19 é terça... não. Segunda... Hoje é 12, aí, ó, tá vendo? 19 é quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, às 18h30. Às 18h30, então, aqui na Câmara Municipal, a discussão sobre um plano de turismo para a cidade de Jacareí. Isso já foi falado aqui no Bom Dia Jacareí, sobre o potencial turístico da cidade, a questão do Rio Paraíba, também temos Viveiro turismo municipal. rural, viveiro municipal. Então vai ser discutida a primeira reunião para a criação de uma política de turismo para o município de Jacareí. Já temos aqui cidades no Vale que desfrutam das potencialidades turísticas, atraindo turistas para a cidade. Vamos ver o que Jacareí pode oferecer, então, na criação desse plano. Já pensou, a gente já vai poder ver Jacareí na rota do turismo aqui do Vale do Paraíba, incluindo a festa do Bolinho Caipira. É verdade. E uma grande questão também é que recentemente, a cidade recebeu a visita de alguns governantes de Curitiba que chamaram a atenção dos governantes no sentido de preservar e valorizar, por exemplo, a riqueza que nós temos aqui, que é o próprio Rio Paraíba do Sul. Então, existe uma discussão também, aquela velha discussão sobre o que fazer aqui com a beirada do Rio Paraíba, com as margens do Rio Paraíba aqui. Existe uma discussão com relação a isso aí, para promover também algumas questões para que a cidade possa se movimentar ali, tanto na parte do empresariado, mas também para que as pessoas, as famílias possam desfrutar mais desse momento tão importante de algo que é uma grande riqueza considerada pelas cidades, que é a presença do Rio Paraíba aqui na cidade, de forma tão forte. Inclusive, a proposta de governo do Isaías Santana era transformar o Rio Paraíba também poder utilizar para turismo o Rio Paraíba também. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso. E o clima segue com baixa umidade e sem previsão de chuva. Confira na previsão da Clima Tempo. A quarta-feira promete ser um dia de sol aqui em Jacareí. A umidade do ar ainda permanece baixa, com 48%, mas também não temos possibilidade de chuva nesta quarta-feira. As temperaturas devem variar entre 10 graus de mínima e atingir 26 graus de máxima. Já amanhã, quinta-feira, também segue essa mesma previsão, sem grandes mudanças. O sol deve aparecer com poucas nuvens, a umidade do ar recua um pouco mais, vai ficar um pouco mais seco o clima, com 44% e também sem possibilidades de chuva. As temperaturas devem marcar entre 11 graus e 26 graus de máxima. E agora fique atento aos radares nas ruas e avenidas de Jacareí, preste atenção aos pedestres e respeite a sinalização de trânsito. Confira a localização dos radares móveis nesta quarta-feira.
Hoje, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, Pensilvânia e Lucas Nogueira Garcês, e também nas ruas Padre Eugênio e Bom Jesus. Amanhã, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Malek Assad, Elmira Martins Moreira, Humberto Castelo Branco e Maria Augusta Fagundes Gomes, e também na rua Padre Eugênio. Proposta de emenda à Constituição tramitando na Câmara dos Deputados torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo estava previsto para se encerrar em 2020. Especialistas apontam também a necessidade de mudanças no texto da proposta para reduzir as desigualdades educacionais entre as regiões do país. Confira na reportagem. Ensino de boa qualidade e acessível para todos. Alcançar esse objetivo, que está previsto na Constituição, depende de financiamento. E boa parte dos recursos hoje vem do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com vigência até 2020. Mas uma proposta em análise na Câmara inclui o fundo na Constituição, com validade permanente. Acho importante esse projeto, a gente deve aprová-lo sem nenhuma dificuldade, até para colocar como uma política pública definitiva, estratégica. O Fundeb é um programa importante, mas que tinha prazo de validade. Então o objetivo aqui é tornar permanente e cada vez mais incrementar mais recursos para a educação. Em debate da comissão que avalia a proposta, representantes de várias entidades disseram que a mudança vai trazer segurança para os gestores e profissionais de ensino, mas querem mudanças na distribuição dos recursos para garantir a melhoria do ensino nas regiões mais pobres do país e também no volume de dinheiro que o governo federal repassa para corrigir os desequilíbrios. A nossa expectativa é que a complementação da União, que hoje existe em apenas 8 estados, ela possa ser abrangente a todos os estados brasileiros, a todos os municípios brasileiros. Tem um custo aluno estabelecido e aquele estado que está abaixo desse custo aluno é que tem a complementação da União. E isso não resolveu todas as demandas, para que de fato ele venha atender à manutenção, ao desenvolvimento do ensino e à valorização dos profissionais da educação. O custo aluno é fixado pelo governo federal, que repassa dinheiro para os estados e municípios sem recursos para bancar esse valor. É proporcional ao número de estudantes matriculados. Foi criado para combater as desigualdades regionais, mas pode ter efeito contrário. Uma quantidade grande de cidades no Brasil perdem dinheiro com o Fundeb. Quer dizer, como eles não têm condição de ter muitos alunos, eles acabam sendo municípios que, mesmo pobres, acabam perdendo ainda dinheiro, passando esse recurso da educação para outras cidades. E ainda em Brasília, um outro projeto, esse para mudar as regras para pesquisas eleitorais. Aí, Daniel, até em Gaza a gente fala de pesquisa eleitoral, que é um tema polêmico. Esse projeto já passou por todas as comissões e está pronto para ser votado pela Câmara dos Deputados. Conheça mais sobre essa proposta na reportagem da TV Câmara Brasília. Para que serve uma pesquisa eleitoral? A quem ela interessa? Para alguns, a inclusão de nomes nas listas de pesquisa no período de pré-campanha tem como objetivo induzir o eleitor na escolha de determinados políticos. A discussão está na proposta da Câmara. A ideia é que os próprios partidos indiquem quem são seus pré-candidatos, meses antes do início das campanhas eleitorais. Isso pode ajudar a lançar luz sobre o processo de escolha desses candidatos dentro do partido e, ao mesmo tempo, retirar poder de quem hoje decide quem entra e quem sai de pesquisas eleitorais. É afastar a escolha de forma unilateral por parte de institutos de pesquisas, de grupos econômicos ou de comunicação, de a quem pesquisar com o intuito, com o objetivo de induzir o eleitor. A pesquisa não pode ser um instrumento para induzir o eleitor. Ela tem que ser um instrumento de transparência para mostrar dados e não para conduzir votos para quem quer que seja. O professor David Fleischer acompanha essa discussão há 30 anos.
Para ele, o tema é importante, mas está no caminho de uma outra questão fundamental, o da liberdade de expressão. Eu acredito que vai mais ou menos continuar como já está, né? Sem grandes modificações. Eu acredito que mesmo o Congresso tentando impor algumas modificações, o Supremo deve derrubar. Bom, tivemos duas notícias, Sibeli e Daniel, duas notícias da rede, duas notícias lá de Brasília, processos que estão tramitando em Brasília. Primeiro vamos falar do Fundeb um pouco, né? O que é o Fundeb? O Fundeb é esse fundo que foi criado com o tempo, né? Que era para tentar nivelar e melhorar a qualidade do ensino básico, e agora essa proposta é para que ele seja um fundo permanente. Como que é essa proposta, Daniel? Fala um pouquinho para a gente do Fundeb. Além de ser o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, é um grande desafio, porque é o seguinte, ele é dividido de acordo com alunos matriculados, né? O valor é voltado é distribuído de acordo com os alunos matriculados na escola. O que acontece, o grande desafio que nós temos no Brasil é justamente essas questões. O município que tem menos alunos matriculados automaticamente recebe menos dinheiro. Portanto, a questão do investimento nessa área da educação, para alguns municípios, principalmente os menores, é bem menor comparado a outros por conta dessa questão, dessa separação que existe, né? Então, ou seja, uma garantia que realmente ia acabar em 2020, a primeira proposta seria acabar no ano de 2020, eles foi votado para realmente continuar, né, o fundo, porque ele é importante. Agora, a distribuição, o grande desafio do Fundeb e da educação no Brasil é justamente essa, a distribuição daquilo que se tem. Tem aqui um índice que, segundo o site do Ministério da Educação, que em 2017 será aplicado 2.875 reais por aluno, né? Isso aí conforme o nível e a modalidade do ensino de cada aluno. Ou seja, cada aluno no Brasil hoje, esse é o gasto anual com aluno na educação básica. O que acontece? Para muitos esse número é até um número interessante, mas se a gente colocar R$ 2.875 investidos para cada aluno por ano, é um investimento muito baixo ainda para que se consiga um ensino de mais qualidade. Lembrando também que tem essa divisão do valor do Fundeb, que é desse valor total, 40% é para investimento na estrutura e 60% é pagamento de professores e manutenção da escola. Ou seja, esse valor ainda ele sofre uma redução. Colocando na ponta do lápis, é preciso uma política, discutir essa política para ver se consegue um fundo maior para poder ter um maior investimento na área de educação hoje no Brasil. Mesmo com o Fundeb, que vai até 2020, com esse repasse que alguns políticos questionam que é alto, a educação brasileira não vai bem, né? A gente tem aí o IDEB, tem escolas que batem a média do IDEB, mas em qualquer ranking internacional que você procurar, de ONU e de outras organizações internacionais, o Brasil não ocupa um bom lugar nesse ranking e não precisa conferir ranking nenhum, basta a gente ver e viver e conversar, a gente vê que existe um problema de repasse de recursos, de infraestrutura, de baixos salários para professores. Também é muito fácil responsabilizar o profissional da educação, mas também ele não tem incentivo na sua capacitação, isso de forma geral no país. Então a proposta é que mantenham esse Fundeb e também tentem reduzir essas desigualdades regionais que são muito presentes no quadro da educação nacional. É justamente isso. Vamos torcer para que isso aconteça, porque para que a educação, a gente sabe que é a base de uma sociedade, ela possa respirar, porque por enquanto ela ainda está muito aquém daquilo que se espera a nível mundial. O Brasil está muito aquém. Bom, a outra notícia que a gente viu, você tem alguma coisa do Fundeb também? Não, eu ia falar que a gente está discutindo muito sobre isso, a gente discutiu sobre o IDEB semana passada e agora sobre o Fundeb. E é importante que realmente esse investimento seja prolongado para além de 2020, porque a gente está nessa pendência de presidência e essa instabilidade presidencial e que esse investimento continua para além independente de quem vai ser o presidente. De governos, né? Como política pública, Sim. Né? Olha, a gente tem aqui, deixa eu mandar um abraço para o Heitor e para o pai dele, o Adriano. O Heitor tem 2 anos e mandou uma foto aqui para mim dele assistindo o Bom Dia Jacareí. Eu me senti até o Bocardi agora, o Daniel, assim, com o pessoal tirando foto da gente aqui e mandando. Muito obrigado pela audiência, Heitor. Nós estamos falando de educação, você que tem 2 anos aí, que seu pai incentive você em boas práticas aí
de leitura e de assistir TV pública, que isso é importante também. Outro texto que foi aprovado, que a gente falou aí, está aguardando votação, é esse que vai mudar as regras de pesquisas eleitorais. A gente que acompanha esses bastidores, hoje já existe uma legislação para a pesquisa eleitoral, ela tem que ser registrada em cartório, né? Ela tem uma série de questões que você tem que observar. É muito comum, era muito comum antigamente, mais do que hoje, quando você via os gráficos, às vezes um candidato estava 2% na frente do outro, o gráfico era quase o dobro. Esse tipo de manipulação, esse tipo de utilização de recursos que maqueiam o resultado real eram muito comuns, e a gente sabe que as pesquisas elas incentivam, né? Elas influenciam na hora do voto, porque tem gente ainda que não quer perder o voto, que trata a eleição como uma competição, como uma corrida. Então é importante essa discussão das pesquisas eleitorais, né, Daniel? Com certeza, porque como você bem disse, né, a pesquisa ela tem um grande poder de influência na escolha do próprio eleitor. O que se vê muito nas discussões nas ruas é que se vai ganhar fulano, eu vou votar em ciclano. Né? Ou seja, tem essa questão de eliminatória, você fazendo uma medição com relação à pesquisa. Algo que é muito discutido também é como o formato das pesquisas que são feitas e a diferença que tem de uma pesquisa para outra. Né? Se você pegar um determinado órgão, ele tem um determinado número. Quando você pega na mesma semana, no mesmo período praticamente, ou nas mesmas regiões, um outro órgão, um órgão diferente, os números já são completamente bem... há uma disparidade ali na questão dos números que acaba sendo assim, aí são questionados, aí vem a questão da própria imprensa ou até dos marqueteiros na período de campanha que aproveita para dizer que aconteceu determinado tipo de coisa para poder influenciar naquele número, naquele dado. Por isso que eu acho que é importante mesmo ter uma regimentação, uma regulação para que seja seguido de uma forma padrão, para que tenha um controle maior, né, para que não fique tão aberto, para que as pessoas possam ser menos influenciadas e assim praticar a cidadania e a democracia de uma forma bem ampla e clara, né? Que é o que a política precisa hoje no país. Não ligado a isso, mas também ligado a isso, Jacareí já está começando a discutir os possíveis candidatos a representantes estaduais e federais. Então, os partidos já estão aí analisando quem podem ser seus candidatos a nível como deputados estaduais e como deputados federais, porque Jacareí é uma das únicas cidades, das grandes cidades do Vale do Paraíba, que não tem um representante na Câmara dos Deputados, ou estadual ou no Congresso Federal. Então já começam as articulações. De 2 em 2 anos a gente vive de novo toda essa questão da política, das eleições, né? Então já agora, a eleição ano que vem, nós já estamos vivendo esses bastidores. Importante que essa proposta então seja votada, está lá parada no Congresso. O Congresso está, como muitas outras propostas, estão aptas para ser votadas, porque um projeto é igual aqui na Câmara Municipal. Ele é criado, ele tem que passar pelas comissões, né? Se é um projeto que fala de saúde, de educação, ele tem comissões específicas. Cada tema tem uma comissão específica. Depois de aprovado na comissão, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a legalidade do projeto, e só aí um projeto está apto para ser votado. E aí isso depende aí de questões políticas, de incluir esse projeto na ordem do dia, de interesses que estão ali. Tem projetos que esperam anos para ser votados, tramitam anos no Congresso, e aí é uma questão de política. Então é bom você acompanhar essas propostas. A gente vai trazendo aqui sempre agora no Notícias da Rede projetos que estão tramitando no Congresso, projetos que já foram aprovados. E por falar em projetos aprovados, o texto da reforma trabalhista foi aprovado ontem à noite no Senado Federal, por 50 votos a 26. Agora segue para a sanção presidencial. É exatamente isso. Então, foi discutido, passou pelo Congresso, passou pelas comissões também no Senado, e ontem o Senado aprovou, e é óbvio, né, que o presidente, que é o autor da proposta, que enviou a reforma trabalhista, vai sancionar. A expectativa é que ele sancione ainda antes do período de recesso parlamentar, né, já que foi aprovado recentemente, depois de uma sessão bastante tumultuada, 7 horas de intervalo por conta da... O grupo de senadoras tomou a mesa ali para poder tentar impedir, tentar fazer algum tipo de ajuste, mas assim foi retomado então a sessão e foi aprovado o projeto, que agora espera a sanção do presidente, e que a expectativa é que antes do recesso, então ele já assine então a lei para que, a proposta, né, o projeto de lei, para que se torne lei de fato aqui no nosso país e entre em vigor essa nova proposta da lei. Ainda temos a reforma da Previdência, temos a reforma política, e todos os olhos estão voltados para a comissão lá de Constituição
Comissão de Constituição e Justiça que está avaliando o processo, que é um processo que vai apurar denúncias contra o presidente Michel Temer. A gente está, o noticiário nacional está focado nisso. Inclusive o presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia, pediu, né, fez um pedido aos demais deputados que isso seja, aprovado ou votado antes do período do recesso, porque o Brasil realmente não pode ficar esperando, porque existem, por conta desse impasse no país, então, durante todo o recesso, o país vai sofrer com algumas questões das especulações sobre a questão política. Isso desestrutura realmente o país, então existe um pedido do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, para que a Comissão de Constituição e Justiça vote antes, né, dê seu parecer antes do recesso, para que aí o Brasil possa ter um norte de como serão as coisas daqui para frente a partir do momento que a comissão tomar essa decisão. Muita coisa acontecendo aqui no nosso país e daqui a pouco, depois do intervalo, vamos receber o capitão Alan do 41º Batalhão da Polícia Militar aqui de Jacareí para falar da atuação da Polícia Militar e de episódios recentes que aconteceram na nossa cidade. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí. Muito obrigado por seguir aqui acompanhando o nosso jornal. Conosco agora o capitão Alan, da Polícia Militar de Jacareí. Bom dia, capitão. Seja bem-vindo ao jornal. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os telespectadores. É jóia. Capitão, começar nosso bate-papo aqui falando um pouquinho como é que está a atuação da Polícia Militar no município hoje. A gente tem percebido algumas operações, a redução de algumas taxas, alguns indicadores. Se o senhor fizesse um balanço aqui desse primeiro semestre em Jacareí. Bom, a atuação da Polícia Militar aqui em Jacareí, ela está sendo muito eficiente, né? Os indicadores criminais, eles estão refletindo isso. Nesse primeiro semestre, nós tivemos uma redução de 50% nos casos de homicídio, 70% dos casos de latrocínio, 20% dos casos de roubo, isso tanto roubo de veículos como roubo outros, e 8% de redução nos casos de furto. A Polícia Militar vem realizando constantemente operações, né? Nós denominamos essas operações mão de ferro, e o policiamento ele é distribuído de uma maneira inteligente, utilizando várias ferramentas de gestão. Então a viatura e o policiamento ele é direcionado para o local que realmente é necessária a presença da viatura ali para que faça ali um policiamento preventivo. Além de uma atuação integrada e trabalhando de uma maneira sinérgica com os outros órgãos do município, né, com a Guarda Municipal, com o trânsito, nós também apoiamos, né, ações aí da Prefeitura e também com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, porque nós temos a rodovia Presidente Dutra, né, que corta aí o município. Não, eu ia perguntar justamente quais são os maiores fatores da criminalidade aqui em Jacareí. Olha, os fatores, a gente pode considerar vários, né? Essa parte de investigação que vai levar por que o criminoso cometeu o crime, aí fica a cargo da Polícia Civil fazer essa parte de investigação. Mas os últimos estudos, né, isso a nível mundial, a pessoa quando vai cometer um crime, ela pesa, né, para verificar, ela põe numa balança para ver se vai compensar ou não tá atuando. Então a gente pode ter desde fatores sociais, né, até alguns fatores que estão ligados à questão de drogas, né, às vezes alguns crimes são cometidos para que seja alimentado um vício, né, algum outro tipo de situação como essa. Que muito se fala popularmente, não sei com relação a qual a sua opinião, que o tráfico ainda seria o grande influenciador, o grande gerador de violência aqui em Jacareí. O senhor confirma isso? Olha, nós realizamos prisões por tráfico de drogas quase que diariamente aqui em Jacareí. A atuação da Polícia Militar ela é bem positiva com relação a isso. Tanto que nós temos até um lema, né? Por exemplo, que Jacareí
é um ótimo lugar para se morar, mas é um péssimo local para o criminoso se instalar, né? Esse é um lema, porque a cidade, frente a outros municípios, ela tem apresentado resultados muito positivos na redução criminal, né? E aqui o criminoso, ele vai ser preso, ele vai acabar sendo preso. Então, o tráfico, claro, é um fator que acaba fomentando outros crimes, né? Mas o volume de pessoas presas por tráfico aqui é muito grande. Então, o senhor falou da questão da rodovia Dutra, eu queria pegar esse gancho. Jacareí também está num ponto muito estratégico aqui no Vale do Paraíba. A gente tem muita facilidade de acesso a rodovias, né? Com 2 horas você pode estar já na divisa do estado com Minas, com o Rio de Janeiro, na capital, no sentido de Campinas. É uma região estratégica. Isso traz algumas características especiais para o crime aqui na nossa cidade. Vou citar 2, que é roubo de cargas, por exemplo, que a gente tem uma incidência grande na região, e também a questão do tráfico de drogas, se isso traz alguma facilidade para a atuação desses criminosos. Sim, o Vale, não só Jacareí, né? O Vale do Paraíba como um todo é uma região que ela tem características diversas de outras regiões do estado de São Paulo. Então, por exemplo, aqui nós temos a rodovia Dutra, que liga as 2 maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos proximidade com o litoral, nós temos proximidades com outras grandes cidades do interior. É uma região, Jacareí, ela é irrigada por algumas rodovias, né? Então, a rodovia Dom Pedro também desemboca aqui no município. Nós temos a rodovia Carvalho Pinto. Então, a malha rodoviária aqui da região é muito grande, né? E Jacareí também. Claro, nós temos sabemos que passa bastante coisa pela Dutra, mas temos um trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, porque o policiamento, né, e a parte de prevenção, repreensão na rodovia Dutra é competência, né, constitucional da Polícia Rodoviária Federal. Mas nós fazemos ação em conjunta, tanto com o policiamento quanto com o 3º BAEP, né, o Batalhão de Operações Especiais, que fica sediado em São José dos Campos, que cobre aqui a região do Vale do Paraíba. Eles também apoiam a Polícia Rodoviária Federal nessas ações para estar coibindo esse tipo de situação, inclusive com a presença de cães, né, farejadores, né, então são vistoriados ônibus, cargas, entre outros, e nós temos várias ocorrências aí de sucesso, onde foi conseguido realizar a prisão de várias pessoas com volumes grandes aí de entorpecentes circulando aí na rodovia. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo aqui com o capitão para falar sobre a questão da política ainda, mas de uma forma diferente. Você sabe a diferença entre os 3 poderes? Sabe qual que é o papel dos vereadores? Muita gente ainda faz confusão em relação a essas questões. Os vereadores da Câmara Jovem participaram de uma palestra aqui no Legislativo mesmo para entender todas essas funções, principalmente a função dos vereadores, e esclarecer essas questões. Confira na reportagem. Com os olhos atentos e perguntas na ponta da língua, 10 dos 13 vereadores jovens participaram de uma palestra promovida pela Câmara no último dia 13. Nós resolvemos trazer os vereadores jovens para a Câmara para ensinar um pouco mais sobre os instrumentos que o vereador tem para realizar o seu trabalho. Então, é uma aula didática em que a gente mostra sobre o que é uma indicação, o que é um pedido de informação, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, como é votado, como que acontece, o que é maioria, veto, todo esse tipo de situação. Então é importante que, como vereador jovem, eles já peguem essa base para depois conseguir se sobressair futuramente, caso eles precisem, caso eles queiram, né, seguir esse caminho da vida política. Em sua 14ª edição, o projeto Câmara Jovem visa aproximar e despertar desde cedo o interesse político-social dos estudantes. Está sendo uma experiência bem diferente, né? Eu nunca tive a oportunidade, né, de ver como é que acontecem as coisas dentro da Câmara e tudo mais. E eu tenho aprendido várias coisas, evoluído em bastante coisa, graças a Deus. E espero que até o final do ano eu possa passar para as outras pessoas tudo que eu tô tendo de conhecimento aqui. Eu achei um momento de experiência em primeiro lugar, né? Porque a gente aprende uma outra área que nem por todas as pessoas é tão valorizada assim, que é a área da política, a área jurídica, essas coisas. E a gente aprendeu etapa por etapa o que é um pedido de informações, um requerimento, tudo isso a gente aprendeu. E isso é bom porque quando a gente
no futuro ver na televisão alguma coisa do tipo, a gente vai saber do que se trata. Porque hoje em dia as pessoas elas pegam um documento importante como esse, só que elas não sabem o que é, então elas leem e aceitam por aceitar mesmo. Com apenas 13 anos, Sofia aprendeu na prática como funciona o processo democrático. Quando na minha escola eles falaram do projeto, eu fiquei bem curiosa para saber. E eu tenho um professor de filosofia que ele fez uma reunião para explicar o que era e eu fiquei bem interessada. Aí eu montei um projeto e me candidatei e eu ganhei. Depois da palestra e de entender melhor o trabalho do Legislativo, os vereadores jovens levam para a vida uma grande lição de cidadania. Eu tenho vindo aqui e acompanhado bastante o trabalho no gabinete da vereadora Lucimar. Eu saí bastante com ela e tal, acompanhei vários eventos. E aí eu vejo que o que eu pensava que era o trabalho daqui é muito diferente, tem muito mais coisas envolvidas assim. E os vereadores eles têm um papel muito importante. É importante porque a gente acaba se desligando, né, de coisas erradas, né? A gente fica o tempo inteiro aqui focado nisso, né? E política é importante porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? E é bom que a gente comece a ver como realmente são as coisas, né? Porque antes de a gente estar aqui, a gente não sabe como é. E depois que a gente começa a participar, a gente vê como realmente as coisas funcionam. Criado pelo Decreto Legislativo de 2003, o mandato dos vereadores jovens termina no mês de dezembro. Estão previstas outras atividades que vão auxiliar no conhecimento político dos jovens. Futuramente a gente pretende conhecer alguns órgãos de imprensa da região, para eles entenderem também como que funciona a questão da divulgação. Eles vão participar também de sessões ordinárias, ver na prática como de fato os vereadores votam, argumentam, etc. E qualquer outro tipo de oficina que possa acrescentar na parte política deles, né, para que futuramente eles também possam espalhar essas ideias para os amigos. Muito bem, a gente viu aí uma matéria que fala sobre o papel dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, focando na questão do vereador. Muita gente tem dúvidas sobre a relação qual é o papel do vereador. Assim como eu acho que muita gente também tem dúvidas, capitão, em relação a qual é o papel, até onde vai a polícia militar e onde começa o trabalho da polícia civil. Queria que o senhor explicasse isso para deixar claro para a população. A Polícia Militar, a missão constitucional dela é a preservação e manutenção da ordem pública e a repressão imediata de delitos. Então, através do quê? Através de um policiamento ostensivo. Por isso que a Polícia Militar ela anda fardada, é facilmente identificável a Polícia Militar para o cidadão. Ela faz o policiamento preventivo em locais, em áreas de interesse de segurança pública, isso com base em ferramentas inteligentes e em dados estatísticos, para evitar que o crime ocorra. Caso o crime ocorra, a Polícia Militar faz a repressão imediata, ou seja, ela vai tentar realizar a prisão do criminoso em flagrante. Passou esse período, quem vai atuar vai ser a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Ela vai fazer o papel de polícia investigativa. Ela vai investigar para tentar localizar o criminoso e elucidar o crime. Esses são os papéis diferentes. Então, a parte de prevenção e repressão imediata é com a Polícia Militar. A parte de investigação é com a Polícia Civil. E só para complementar, e aí depois que o sujeito tem o inquérito, aí é a justiça. Quem vai manter ele preso, quem vai condenar, quem vai soltar, Exatamente. Também não é papel de polícia. Não é. Aí da justiça. Então, com relação ao caso recente que teve, da tentativa de assalto a um banco de Jacareí, eu queria que você pudesse explicar para a gente até onde foi a atuação da Polícia Militar, até onde a partir de agora vai ser a ação da Polícia Civil. Tá. Então, é interessante, primeiramente, nós fortalecermos a importância de um rápido acionamento da Polícia Militar. Então, nesse caso da agência bancária, a Polícia Militar foi acionada porque... Você pode contar pra gente mais ou menos o que aconteceu? Se suspeitava, né, Na semana passada. Isso, de barulhos aí no banco, barulhos suspeitos. A Polícia Militar foi rapidamente acionada, chegou rápido no local, realizou o cerco, porque existia essa suspeita aí de um possível tentativa de roubo a banco. Cercou o local para conter a situação, né? Isolou para evitar que pessoas que estivessem passando pelo local entrassem no cenário da ocorrência.
E aí, os criminosos, ao perceberem que o prédio do banco estava já isolado, cercado, tentaram fugir. Na fuga, um dos criminosos acabou caindo do telhado do forro, caindo dentro da agência. Esse criminoso foi preso, os outros 2 acabaram aí fugindo. Então, a Polícia Militar, ela realizou essa repressão imediata, evitou que o crime acontecesse, prendeu um dos criminosos. Essa ocorrência foi apresentada na Polícia Civil. A parte de investigação para manter depois, fazer as solicitações de prisão preventiva, né, ou outros tipos de prisões aí que o caso requer, a investigação para que os outros 2 criminosos sejam localizados, para que essa quadrilha seja desmantelada, tudo aí fica a cargo da Polícia Civil. Fazer essa investigação. Capitão, esse assalto a banco, ele também traz uma característica. Durante algum tempo, aumentaram muito as ocorrências de explosão de caixa eletrônico, aqui, não só aqui na região, isso é comum no sul de Minas, em todo o Brasil, mas a gente já não estava registrando tantas ocorrências de assalto à agência bancária. E nessa semana mesmo que aconteceu esse episódio em Jacareí, tivemos episódios em mais 2 cidades do Vale do Paraíba, se não me engano, Jambeiro, a outra cidade eu não lembro agora. Essa é uma prática que está voltando a ocorrer? Isso já tem estatística? Preocupa a Polícia Militar esse tipo de ação? Sim. Um dos outros casos foi em Caraguatatuba, foi frustrado também, né, a ação dos criminosos pela Polícia Militar. A criminalidade ela vai migrando, né? Então ela atua com um determinado crime. Daqui a pouco ela migra a atuação dela para outro, porque começam a surgir ferramentas que tornam mais difícil a atuação do criminoso nesse tipo de situação. Então os órgãos públicos, os órgãos policiais, até mesmo as empresas, né, os órgãos que cuidam dessa parte, no caso que você citou dos furtos aí de caixa eletrônico, eles atuam, né, de maneira a inibir esse tipo de situação juntamente com os órgãos policiais. O criminoso acaba migrando a atuação dele. Claro, é um tipo de crime que a polícia se preocupa e vai tentar coibir o máximo possível, porque o roubo a banco é um crime que pode estar levando risco à vida de pessoas, né? Além da questão de patrimônio, também o risco à vida das pessoas. Mas a Polícia Militar ela faz aí o policiamento preventivo e atua com vistas a esse tipo de situação. E aí fica o reforço. No caso do sucesso na ação aqui em Jacareí, se deve muito à rapidez do acionamento que a pessoa teve em acionar a Polícia Militar. E a Polícia Militar rapidamente se deslocou para o local. Certo. Capitão, a gente falou um pouco sobre o poder legislativo aqui da Câmara e toda semana, mas toda semana aqui na sessão ordinária, algum dos vereadores vai pedir pelo menos um requerimento que vai ser encaminhado ao 41º Batalhão, solicitando rondas ostensivas em certos bairros da cidade. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona quando vocês recebem esse requerimento. Vocês recebem, vocês analisam, tem prioridades, vocês executam todos os pedidos, alguns pedidos não são executados. Como que funciona? Porque toda semana eles se dão ao trabalho de fazer o requerimento e enviar para vocês. A partir daí, como que funciona esse processo todo? Vou aproveitar essa pergunta da Cibele, porque olha, o Fred Cunha, ele fala, segue a mesma linha, ele fala que ele frequenta muito a Praça Leonídia Scavone e quase nunca viu patrulhamento por aí, se isso é normal. A Silvia Regina fala assim, olha, eu sou do tempo que meus filhos brincavam na rua até tarde, hoje o meu neto não vai nem à padaria sozinho. Essa sensação também de insegurança que o cidadão tem, com essa questão que os vereadores indicam muito, policiamento, que é fruto de cidadãos que procuram a Câmara justamente por isso, por se sentirem seguros. Queria acrescentar na pergunta da Cibele. Tá. Muito boa pergunta, boa colocação. Bom, vamos lá. A sensação de segurança é algo muito pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma sensação de segurança que para ela só vai se sentir segura se ela tiver uma viatura estacionada na frente da residência dela ou na frente do comércio dela. Ela só vai ter essa sensação se tiver uma viatura ali 100% do tempo. Se ela... tem outras pessoas que falam, se eu
trombar com 2, 3 viaturas durante o dia, ela já está se sentindo segura. Outra pessoa, se eu trombar com uma viatura uma vez por dia, durante os deslocamentos rotineiros dela, ela vai se sentir segura. Isso é um exemplo. Então varia muito de uma pessoa para outra. Com relação à solicitação que foi passada de praça, a Polícia Militar ela trabalha de uma maneira integrada com a Guarda Civil Municipal. Mas é importante salientar também que a praça ela é um próprio municipal e também é competência da Guarda Civil Municipal estar atuando, e ela tem atuado. Nós percebemos muito bem isso daí, a atuação do secretário frente à Guarda Civil Municipal, né? A Guarda Municipal ela tem feito uma atuação direcionada que também tem contribuído, né, para a redução dos indicadores criminais no município, ou seja, eu falei, é a integração entre vários órgãos. Com relação aos ofícios que são enviados para o batalhão, solicitando um reforço de um policiamento em determinado bairro, todos os bairros do município de Jacareí, eles possuem um policiamento preventivo ostensivo pela Polícia Militar com várias modalidades de policiamento, né? Então nós temos radiopatrulhamento padrão, que são as viaturas 4 rodas, né? Nós temos os policiamento de força tática, que são as viaturas um pouco maiores, né? Geralmente são as Blazers, a Hilux. Nós temos apoio do Batalhão de Operações Especiais, que é o BAEP, que são aquelas viaturas cinza inteira. Nós temos policiamento com motocicletas, que são as Rocans. Nós temos policiamento com bicicletas. Então, várias modalidades, policiamento com base móvel, entre outros. Só que o direcionamento do policiamento, a Polícia Militar ela vai direcionar os recursos para os locais onde é mais necessário. E como que vai ser feito isso? Através da utilização de ferramentas inteligentes, através de geoprocessamento de dados estatísticos. Então, por exemplo, às vezes o bairro que ele tem uma baixa incidência criminal ou nenhuma incidência criminal, ele vai ter o policiamento preventivo, mas claro, o policiamento ele vai ser direcionado para locais onde a maior parte do policiamento vai ser direcionado para bairros onde há maior necessidade, né? Ou para pontos onde há maior necessidade. O que nós atrelamos? Precisa ter uma mudança de comportamento. Aí entra o programa da vizinhança solidária, que ele é desenvolvido em vários bairros aqui do município de Jacareí, que consiste numa mudança de comportamento onde a comunidade local, às vezes daquela rua, ela vai passar a atuar na prevenção primária, individual e coletiva daquela rua, do local onde eles habitam. Isso vai trazer uma sensação de segurança maior. Por quê? Porque ele vai passar a conhecer os vizinhos, ou seja, os vizinhos não serão mais um estranho para eles, ele vai ter o telefone dos vizinhos, e quando ele estiver regando o jardim, for pegar um jornal, estiver chegando em casa, alguma coisa, se tiver alguma pessoa que não faz parte do contexto da rua em atitude suspeita, importante frisar, em atitude suspeita, um veículo, ele vai fazer um contato com os vizinhos para verificar se alguém sabe o que aquele carro, né, que está em atitude suspeita está fazendo ali. Caso ninguém tenha notícia, ele vai fazer o acionamento preventivo pela Polícia Militar através do 90, que vai estar deslocando para fazer essa verificação. Isso vai trazer uma sensação de segurança maior. Às vezes também recai na questão, na rotina da pessoa. Às vezes a pessoa ela sai para trabalhar muito cedo, volta a determinado horário e coincide que naqueles horários ele não está trombando com viatura, policiamento ostensivo ali perto. Então, assim, a sensação de segurança é algo muito diferente, né, de uma pessoa para outra. Essa percepção ela é diferente. Mas o policiamento tem se desencadeado de uma maneira eficiente aqui em Jacareí, e o reflexo disso são os indicadores criminais aí, que estão todos em queda. E aí eu vou também fazer um alerta, né, uma solicitação até para a população, para ela, uma conscientização que a população faça o uso do telefone 190 para acionamento da Polícia Militar realmente em casos de polícia. Primeiro, não ligar para o 90 para passar trote, né, que isso é um desserviço, né, para a sociedade como um todo, porque a viatura vai acabar, se não for pego esse trote numa pré-filtragem
do próprio Copom, a polícia vai fazer um deslocamento desnecessário, ela vai sair do local que ela tinha que tem interesse em segurança pública, porque é um local que tem alguma incidência, para se deslocar para uma ocorrência que não existe. E o outro fato é acionar somente para casos policiais. Então, por exemplo, a polícia também não vai se deslocar, eu queria que a viatura viesse aqui para dar um susto no meu vizinho ou para dar um susto no meu marido. Isso não é interessante, não é uma missão da Polícia Militar, ela não vai se prestar a esse tipo de serviço. E caso a solicitação seja uma solicitação que pairou uma dúvida, a polícia acaba deslocando, mas ela chega no local, ela vai acabar só fazendo uma orientação. Então ela não precisava ter se deslocado, né? Então, porque hoje os boletins de ocorrência, fatos já ocorridos, eles podem ser feitos online, na maioria dos crimes, inclusive às vezes a pessoa não precisa nem se deslocar até a delegacia para estar fazendo o registro dessa ocorrência, mas é muito importante fazer o registro da ocorrência caso ocorra alguma coisa. Tá, ok. Capitão, eu vou dar um tempinho na nossa entrevista, porque a gente falou sobre turismo aqui no primeiro bloco com Daniel Mendes, e todos os domingos do mês de julho, o Viveiro Municipal estará com uma programação especial para quem quiser conhecer um pouco mais dos 600 metros quadrados da área verde do Viveiro. Se você ficou interessado, confira as informações com a repórter Rudmila Rodrigues. Você já conhece o Viveiro Municipal? Que tal aproveitar o mês de julho para vir conhecer e visitar essa natureza preservada? Nós viemos aqui ao Viveiro Municipal para saber sobre uma programação preparada para o mês de julho e o Marcos Áviles, que é o gerente aqui do Viveiro, da Secretaria de Meio Ambiente, vai contar um pouquinho para a gente, né, Marcos, o que vai acontecer nesse mês de julho, o que foi preparado para a população que quer conhecer o Viveiro. Pois é, trilhas com piquenique, são 3 horas de caminhada aqui pelo Viveiro, são vários ambientes naturais preservados. Um intenso trabalho a gente vem desenvolvendo desde janeiro até agora para poder receber a população. Muitas pessoas não conhecem esse espaço, por isso a gente reservou o mês de julho, aproveitar que estamos nas férias, né? E é uma oportunidade a mais para que as pessoas venham desfrutar aí da natureza que existe na nossa cidade. O que as pessoas encontram aqui, podem encontrar no Viveiro, se quiser vir conhecer? Bem, além da trilha das águas formadas por 2 riachos provenientes de cerca de 9 nascentes aqui dentro do Viveiro, tem vários ambientes, chamado anfiteatro. Aqui ao nosso lado nós temos a réplica do Rio Paraíba do Sul, né, uma réplica natural. Nós estamos aqui na Avenida das Palmeiras Reais, tem a catedral, tem vários espaços, todos bonitos, bons para fazer um bom piquenique, para contemplar a natureza, para estar junto com a família, com os amigos, vai ser muito legal. Tem alguma preparação que a pessoa que quiser vir aqui, ela precisa de alguma vestimenta, alguma recomendação para quem for vir conhecer o Viveiro? Tem sim, é ideal que a pessoa venha com calça comprida, calçado fechado, né? Camiseta, não regata, camisa mesmo, boné, traga repelente. E é interessante que as pessoas saibam que nós adequamos o local para receber cadeirantes também. Não só cadeirantes, como pessoas com deficiência visual. Então o local está totalmente inclusivo. Bacana. E as pessoas, para participarem, elas vão ter que fazer um agendamento? Como que vai funcionar aí para todo domingo que está agendado nessa programação? Como que as pessoas vão poder participar? Pelo telefone 3953-3917. Só ligar aqui, aí a gente vai agendar, né? São 100 pessoas por turma, das 9 às 12 horas e depois das 14 às 17. Obrigada pelas suas informações. Lembrando então que o Viveiro Municipal fica aqui na estrada Teófilo Teodoro Rezende, número 39, no bairro do Campo Grande, pertinho do centro. Então não perca, venha visitar o Viveiro Municipal. Rudmila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito legal. Só corrigindo uma informação, lá o Viveiro Seu Moura, né, é uma área do governo do estado, a prefeitura ela tem a gestão desse lugar, mas são 600 mil metros quadrados, não 6 mil, como a gente falou, quer dizer, é bem maior. 600 metros quadrados. Menor que a Câmara. É bem maior, então é uma área enorme que fica ali, muita gente não conhece, passa por ali, está praticamente no centro
da cidade e agora você vai poder visitar no mês de férias. Capitão, tem uma outra pergunta aqui da Tamires, que é nossa colega. Ela fala assim que, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Vale do Paraíba é considerada a região mais violenta do interior paulista. São dados de novembro do ano passado. E nos últimos 12 anos, a região mostrou o maior índice de homicídios dolosos, sendo que Jacareí é considerada a terceira maior cidade do Vale com essa ocorrência. Por que esses dados são tão preocupantes na nossa cidade? Bom, esses dados, eu já posso adiantar que esse panorama agora, no primeiro semestre de 2017, né, ele já está apresentando uma mudança. E a peculiaridade reflete aqueles dados que eu passei anteriormente. A região do Vale do Paraíba é uma região que é diferente das demais regiões do interior do estado de São Paulo, porque justamente ela está entre das duas maiores cidades do país. Ela tem proximidade com o litoral, tem a rodovia Presidente Dutra, que liga essas duas cidades e corta o Vale do Paraíba como um todo, né? Então, esse e outros fatores, né? Nós temos aí grande concentração de pessoas em determinadas épocas do ano então a gente tem uma população flutuante muito grande aqui durante o ano na região do Vale do Paraíba. Isso e outros fatores, né, levam também para essa dinâmica, mas essa dinâmica já está havendo uma mudança agora no primeiro semestre de 2017 e em breve aí os senhores vão estar acompanhando essa... Vamos sair desse ranking de região mais violenta. Exatamente. Capitão, temos a perspectiva da instalação do COI, tão falado no programa de governo do prefeito Isaías Santana, o Centro de Operações Especiais, é isso? Integrados. Centro de Operações Integrados, é COI com I. Isso, exato. Sim, nós temos expectativas disso? Exatamente, temos. Isso está no plano de governo, né? O secretário de Segurança do município também se comprometeu. Isso vai ajudar em muito, né, o município, porque onde nós teremos a fixação dessas câmeras, esse monitoramento ele pode ser feito remotamente, né? Então entra também naquela sensação de segurança local. O criminoso ele vai tentar atuar onde está mais fácil e aonde ele vai tentar não ser identificado. Então, claro, isso vem sempre a somar. Também corrobora com aquilo que eu passei no começo da entrevista, esse trabalho sinérgico, né? Essa integração entre os órgãos municipais aqui, outros órgãos públicos e a Polícia Militar, isso só vai trazer uma melhoria para o município e para os habitantes aqui de Jacareí. Aproveitando, nessa parte de participação do cidadão, gostaria de deixar o convite. Semana que vem, no dia 19, nós teremos a reunião do Conseg Oeste. Ele vai ser realizado às 19h30 lá no Educa Mais. É importante, é a região da primeira companhia. É o lado, para quem não sabe, a divisão territorial entre as companhias aqui da Polícia Militar, o que faz a divisa territorial é o Rio Paraíba do Sul. Então, do Rio Paraíba, sentido São Paulo, é a área da primeira companhia. Então, as pessoas que moram ou que trabalham ali naquela região, é o Conseg Oeste, que é o Conselho Comunitário de Segurança. É uma aproximação entre a comunidade e o comandante territorial da polícia ali nessa área dessa companhia. Então ele vai se realizar dia 19, às 19h30 no Educa Mais, lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês. E no dia 20, aqui no prédio da Câmara Municipal, nós teremos a reunião do Conseg Centro, às 18h30, que é justamente do Rio Paraíba em direção a São José dos Campos, que pega toda essa região central até a divisa com São José dos Campos. Também solicitamos à população que esteja presente e aí as demandas, as solicitações, as sugestões, né, sejam passadas para o comandante de companhia territorial pessoalmente, em loco. Porque acontece? É importante a gente frisar, deixar esse último recado aqui para o telespectador, que o cidadão, a população, ela tem que participar do sistema de segurança pública. Só que às vezes as pessoas não sabem qual que é o papel dela no sistema de segurança pública. Então o primeiro papel seria cumprir as leis.
O segundo papel é a pessoa ela atuar na prevenção primária individual dela e na coletiva. A coletiva é a situação da vizinhança solidária. A individual é o quê? É ele adotar uma postura preventiva para diminuir a possibilidade dele vir a se tornar vítima de um crime. O outro fator é ele registrar a ocorrência. Ele registrar a ocorrência. Por quê? Porque se ocorreu o crime e essa ocorrência não foi registrada, esse fato ele está subnotificado. Caso isso ocorra, é interessante ele participar do CONSEG e levar essa informação à Polícia Militar. Olha, apesar de estar constando, às vezes não ter registro criminal em determinado local, mas olha, está acontecendo tal coisa, em tal delito ou tal situação em tal bairro, em tal rua. Trazer essa informação para o comandante da Polícia Militar local. E o outro fator, ela denunciar o crime que ela tenha conhecimento. Ela pode fazer uso aí do 181, né? É totalmente anônimo, eu disse que denúncia. Então, se ela sabe que está acontecendo algum crime, um crime continuado, algo, olha, está acontecendo um tráfico, um exemplo, está acontecendo um tráfico na rua tal, na casa tal. Ela fazia o papel dela de cidadão e fazia a denúncia. Porque para os órgãos policiais tomarem conhecimento e estarem podendo atuar e prender esses criminosos. E todos somando esforços, aqui a gente vai fazer com que o município seja um local cada vez melhor para se viver. Como eu disse no começo da entrevista, né? Jacareí já é um ótimo local para se morar e já é um péssimo local para o criminoso se instalar. Entendeu? Vamos continuar somando esforços, trabalhando de maneira integrada para que melhore sempre. Capitão, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. No nosso Eu jornal. agradeço a oportunidade. Agradecemos também a sua audiência. O Bom Dia Jacareí fica por aqui. Amanhã estaremos novamente aqui, voltamos. Hoje você está assistindo o Bom Dia Jacareí, excepcionalmente às quartas-feiras, porque durante o mês de julho as sessões ordinárias da Câmara estão em recesso, voltando lá no dia 2 de agosto. Você fica com a reprise do Bom Dia ao meio-dia e também às 11 da noite. Reveja toda a nossa programação no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta e acompanhe os programas ao vivo, faça sugestões, participe aqui como várias pessoas participaram hoje, a Cris, o Antonelli, que estão aqui sintonizados com a gente pelo Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Só lembrando que o telefone do Disque Denúncia é o 181. 181 Disque Denúncia Anônimo. E fique ligado também na fanpage da Câmara Municipal, facebook.com/Câmara de Jacareí, e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo de Jacareí em nosso site www.jacareí.sp.leg.br. E na edição de amanhã você vai conhecer a campanha Julho Verde, que combate o câncer de pescoço e cabeça, e também o projeto que poderá obrigar o Estado a assumir o custo de cuidadores para pessoas com deficiências graves e idosos. O Bom Dia Jacareí fica por aqui, nos vemos amanhã, até lá.